Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Professor Everton Seixas Cardoso para mais uma aula de História. Lembrando que nós já estudamos vários capítulos do nosso livro sobre os povos da Antiguidade. Já estudamos sobre os egípcios, os mesopotâmicos e hoje nós iremos dar continuidade para conhecer a cultura desses povos antigos e vamos falar sobre os fenícios, a importância desse povo na era antiga. E qual foi o legado cultural que esse povo deixou para a gente. Então, gente, primeira coisa, vamos descobrir qual é a localização da Fenícia. Se a gente pegar aqui, ó, principalmente aqui, o sul da Europa, o norte da, que é o sul da Europa, o norte da África, e bem aqui nessa região de divisa entre a Europa, a África e o Oriente Médio, que é o subcontinente da, da Ásia, a gente vai encontrar onde fica a Fenícia, onde surgiu a civilização que vai dar o nome de Fenícios. Nós vamos entender melhor quem foram os fenícios. A civilização fenícia, deixa eu ver aqui, que eu estou em cima. A civilização fenícia foi uma civilização da antiguidade, cujo epicentro se localiza no norte da antiga Canaã, que hoje é o Estado de Israel, ao longo das regiões litorâneas dos atuais Líbano, Síria e o norte de Israel. Então, gente, se você pegar aqui, ó, se você pegar onde fica a Fenícia, aqui nós temos hoje o Líbano e a Síria. E aqui nós temos o Estado de Israel. E aqui está vizinho, ó, vizinho do Egito e vizinho da Mesopotâmia. Lembrando que essa área aqui, ó, é a área que divide a Ásia está para cá, a África, que o Egito fica na África, e a Europa, onde tem o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Essa região é chamada de Oriente Médio. Então, nessa região aqui, ó, que divide os três grandes continentes do planeta, surgiram vários povos, entre eles Mesopotâmia, os hebreus, também vai surgir quem? Os fenícios. E observe, gente, uma coisa muito importante, olha só. Na Fenícia, a civilização fenícia, vão surgir várias cidades. Essas cidades, com Biblos, Sidom e Tiro, são cidades-estados. O que quer dizer isso? São cidades independentes. Independentes. Têm o seu próprio governo. O que quer dizer isso, gente? Olha só. O que quer dizer isso? Muitos impérios do mundo antigo, você tem uma capital que comanda todo o território. Aquela capital tem um imperador, um rei ou um faraó que comanda todo a extensão territorial do império ou do reino. Mas quando você tem cidades-estados, você não tem um império, você tem uma civilização. Uma civilização com várias cidades independentes e cada cidade tem o seu próprio governante. Os gregos vão seguir muito esse formato de cidades-estados. Você tem uma civilização com cidades independentes. A Mesopotâmia, o Egito, os romanos, a China, não, tinha uma capital. Uma cidade, um governante único que dominava todos. Então, quando você tem uma capital, geralmente você tem um reino ou um império. Quando você tem várias cidades, você tem uma civilização. E no caso dos fenícios, nós temos uma civilização que temos cidades independentes, com seu próprio governante. E quem governa? É escolhido pelo povo? Não, geralmente é a pessoa mais rica e mais poderosa. Uma elite, um nobre. Então, cada cidade, aquela pessoa mais rica e mais poderosa, no caso aqui dos fenícios, aquele maior comerciante, ou que tinha mais terras, donos de terras, o chamado nobre, um aristocrata, é o que governava a cidade. Geralmente ele virava um rei da cidade. Então, assim, na Fenícia você tem várias cidades independentes. Ok? O que acontece? É, Diferente do Egito, que você tem as pirâmides, da Mesopotâmia, que você tem os zigurates, na Grécia, do Paternu, e na Roma Antiga você tem o Coliseu,
na Fenícia nós só temos ruínas. Infelizmente, hoje na Síria e no Líbano, você não consegue encontrar estruturas consolidadas para demonstrar como foi a civilização fenícia. Só temos ruínas e o que está documentado em livros, pergaminhos para contar a história desse povo. As grandes construções fenícias, infelizmente, foram destruídas no decorrer do tempo, ou por invasões, ou por deterioração no longo do tempo. Uma pergunta: como era a economia fenícia? Os fenícios viviam saqueando, roubando, através da escravidão, produzindo objetos e alimentos, ou através do comércio? O que vocês acham? A, B, C ou D? 5, 4, 3, 2, 1. Os fenícios viviam do comércio. Como assim? E que tipo de comércio? Vou explicar agora. Os fenícios foram alguns dos maiores comerciantes do seu tempo e deviam muito a sua prosperidade ao comércio. Inicialmente mantinham uma relação comerciais apenas com os gregos, vendendo madeira, escravos, vidro ou a púrpura de Tiro em pó. Vou explicar isso já já. Essa célebre tinta de forte cor púrpura era muito usado pela elite grega para colorir suas vestes. Como assim? Olha só. Gente, a púrpura, essa cor roxa, é extremamente difícil de conquistar. Então os fenícios vão se transformar em grandes produtores de roupas ou tecidos com essa cor roxa, uma cor forte, viva, uma cor que somente a nobreza podia utilizar. E eles vão produzir essa cor e vão fazer um comércio, com outros povos locais. E vão viver disso. O foco dos fenícios é simplesmente fazer um comércio através da venda, principalmente desses tecidos de cor roxa. Mas como é que eles conseguiram chegar a essa cor roxa? Eles pescavam mariscos no fundo do mar, jogavam na água fervente, onde esses mariscos iam soltar essa cor púrpura. E quando eles mergulhavam o tecido aqui dentro, e quando tiravam, tem esse tecido com essa cor forte. E assim fazia o comércio dessas roupas roxas. Cuidar dos bichinhos, né? Os bichinhos que sofriam. E como eles transportavam isso? Através da navegação de barcos, carruagem de carroças, caravanas de cavalos ou nomadismo a pé. Lá, 5, 4, 3, 2, 1. Através da navegação, através dos barcos fenícios. Gente, os fenícios vão criar barcos que vão conseguir cruzar todo o oceano, quer dizer, todo o mar Mediterrâneo. Oceano não, todo o mar Mediterrâneo. Esses barcos, principalmente movidos a vela, eram rápidos, ágeis e conseguiam passar por mar muitas vezes cheio de pedras escondidas nos leitos e muitas vezes um mar muito agitado que se você utilizasse somente a força dos remadores cansavam e o barco podia virar pela força do mar, que era muito agitado. Assim os fenícios criaram esse barco à vela que conseguia cruzar todo o mar Mediterrâneo e levar os seus produtos para outras cidades, fazer esse comércio marítimo. Então, os fenícios serão os maiores comerciantes marítimos da Era Antiga, entenderam? Os maiores comerciantes marítimos que tanto os gregos e os romanos, com o tempo, vão adotar esse modelo de barco aqui, com uma vela, um barco menor, mais ágil, que conseguia atravessar o mar turbulento do mar Mediterrâneo. Então, movido pelo comércio extenso, os fenícios mergulharam fundo nas viagens marítimas e por isso se transformaram nos grandes construtores navais, deixando importância e herança nesse setor. Suas embarcações eram tão eficientes que permitiram cruzar todo o mar Mediterrâneo. E com isso, gente, olha só, os fenícios saindo aqui da sua região vão fazer comércio com os gregos, com os egípcios, com os romanos, Cartago, que vai ser outra cidade fenícia criada. Além dessas três, Biblos, Sidom e Tiro, outra cidade fenícia, essa cidade de Cartago,
Cartago vai ser importante quando a gente estudar sobre Roma Antiga, porque Cartago vai entrar em guerra com Roma. E os fenícios conseguiram sair do mar Mediterrâneo, chegando até a Inglaterra. Então, galerinha, deixa eu apagar essa bagunça que eu fiz aqui, ó. Os fenícios serão os maiores comerciantes marítimos do mar Mediterrâneo, porque seus barcos rápidos passavam esse mar turbulento e fizeram comércio com várias cidades aqui, principalmente criando a cidade de Cartago, que hoje é a capital da Tunísia, a cidade de Tunis, capital da Tunísia. Aqui mais um modelo de barco fenício. Comunicação. Como é a comunicação dos fenícios? Através dos cuneiformes mesopotâmicos, eu mostrei um vídeo que assisti minha aula sobre Mesopotâmia, os hieróglifos egípcios, o alfabeto dos gregos, os mandarins chineses. Tem uma imagem aqui, ó. Isso aqui é a escrita cuneiforme, isso aqui é os hieróglifos egípcios, os mandarins chineses, o alfabeto grego. Tá? 5, 4, 3, 2, pé. Quem acertou? Foi o alfabeto. O alfabeto. Olha só, eu botei o alfabeto grego porque os gregos vão adotar esse alfabeto. Olha como que é o A. O A, ele desmaiou. O B de cabeça para baixo. O C é um L, o D, o delta, o E, e daí por diante. Tem umas letras que são maravilhosas, né? Olha aqui. E essa aqui então, deve ser o Q? Que é A, B, C, D, E. Esse aqui é o F. Deve ser o G, H. Então, não, esse aqui deve ser o H, esse aqui deve ser o I. J, K, L, M, N, O. Deve ser o Q? R, W, X, acho que consegue identificar algumas, né? Não precisa identificar todas. Mas o que tem de importante nesse alfabeto? Os fenícios foram a primeira sociedade a fazer o uso do alfabeto. O alfabeto fonético fenício é tido como ancestral de todos os alfabetos modernos, embora não representasse as vogais, que foram adicionadas mais tarde pelos gregos. Gente, o alfabeto fenício, olha só, ele vai servir de base para o alfabeto grego, para depois para o latim dos romanos. Os outros povos utilizavam um sistema de escrita, que eram desenhos, cada palavra representava um desenho, mas isso, gente, você tem mais de 3.000 no caso dos chineses e mais de 5.000 no caso dos egípcios, mais de 3.000 ou 5.000 símbolos para você poder decorar e aprender o processo de comunicação por escrita. Isso você restringe. Somente algumas pessoas vão conseguir saber ler e escrever. Por isso que no Egito, os escribas, e na China, os mandarins, é uma classe trabalhista responsável por fazer os documentos. Mas isso representa menos de 5% da população. A maioria é analfabeta, não sabe ler e escrever. Com os fenícios criando esse sistema de alfabeto que os gregos e os romanos irão adotar, você cria aí de 20 a 27 letras, e essas letras vão se juntando, criando palavras, fica mais fácil fazer a comunicação. Cada letra tem um som, um fonema. E assim você fala casa, é só juntar o C com o A. Depois o S com A. Fica mais fácil você aprender. Fica mais fácil você alfabetizar, educar o povo. Letra A. Com isso, você tem uma quantidade maior de pessoas que pode ingressar nesse meio e aprender a ler e escrever. Os gregos tiveram essa sacada, essa ideia, adotaram o alfabeto fenício. Depois os romanos fizeram a mesma coisa. O latim romano vai dar origem a 4 línguas modernas que nós temos hoje. O italiano, dos romanos, o espanhol, o castelhano, o francês e a língua portuguesa, graças ao alfabeto fenício. Os teutônicos, que são os povos da Alemanha, também da Inglaterra, vão adotar também esse alfabeto, mas vão fazer de forma, assim, a forma fonética diferente da língua latina. Mas vão utilizar porque é mais fácil, ao invés de você decorar mais de 5.000 símbolos.
Então, esse alfabeto fenício foi importantíssimo e foi um dos maiores legados que hoje nós temos na atualidade. Compreendes? Vamos lá, vamos ver algumas questões sobre os fenícios. 1. Quais são as diferenças do alfabeto fenício em relação ao sistema de escrita do sumério, que é a Mesopotâmia, e do egípcio? É a questão que eu expliquei agora. É a questão da facilidade do aprendizado. Ao invés de você simplesmente decorar mais de 5.000 símbolos, por exemplo, o gato comeu o rato. Ao invés de eu decorar mais de 5.000 símbolos, agora eu tenho de 20 a 27 letras, vou formando as palavras através dos sons. Cada letra representa um som e é mais fácil. O sistema de escrita é mais fácil. Então, gente, e a hora que os mandarins chineses é mais complicado ainda, né? Porque cada palavra tem um desenho diverso. No caso dos hieróglifos, os hieróglifos do Egito, geralmente a palavra representa o desenho. Ou seja, o desenho representa diretamente a palavra. Mas tanto os cuneiformes da Mesopotâmia e os mandarins da China, você tinha que decorar símbolos diversos. E era muito mais difícil. Muita gente não conseguia aprender a ler e escrever por causa disso. Então foi essa facilidade, que permitiu que as pessoas adotarem o alfabeto fenício. E na 2, o que representou aos povos da antiguidade em vista do alfabeto essa facilidade. Mais pessoas alfabetizadas, mais pessoas aprendendo a ler e escrever, mais pessoas documentando a sua realidade ou ajudando na parte governamental, administrativa, política, escrever os documentos e assim você tem mais pessoas letradas. Isso é por causa disso, muito importante. 3. Como era a estrutura das cidades fenícias? Deixa eu apagar aqui. A estrutura de cidades-estados. Que quer dizer o quê? Governos independentes, como eu expliquei no começo da aula. Então, cada cidade você tem seu próprio governante, seu rei. E lembrando que esse rei geralmente é uma pessoa rica, poderosa, que tem mais terras, dono do comércio, é elite, classe alta. É ele que governa, de forma muitas vezes hereditária, passa o poder de pai para filho. Então, as cidades-estados têm seu próprio governante. Lembrando que a Fenícia criou cidades como Biblos, Tiro e Sidom, onde hoje fica o Líbano. Deixa eu ver aqui. Fica o Líbano e a Síria. E também vão criar a cidade de Cartago, inimigo dos romanos, onde fica a Tunísia. Ok? Então, essas são as principais cidades e estados dos fenícios. Ok, gente? Pessoal, então nesse capítulo sobre os fenícios, nós temos fenícios, persas e hebreus. A gente estudou hoje, conheceu a civilização fenícia. Na próxima aula, nós vamos conhecer um pouquinho da cultura dos hebreus, a parte religiosa, a criação da religião monoteísta e o grande legado cultural religioso que eles deixaram. E também vamos estudar sobre os persas, o grande povo conquistador, saqueador, que vai entrar em guerras futuramente com os romanos, Dário e Xerxes. Espero ter gostado. Até a próxima. Brigadão, gente. Valeu e até a próxima aula. Vocês perceberam? O Batman tá lutando aqui com o Star Wars, né? E o Super Mario corintiano comemorando. Valeu, gente. Brigadão. Valeu. Até a próxima aula. Tchau.